Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui, para a gente iniciar então o módulo 3 do nosso curso de aplicações bilineares e tensores. Demos uma pequena atrasada no cronograma aqui, mas vamos retomar aí o nosso curso, né? Os nossos estudos aqui, ok? Bom, o assunto de hoje, né? Hoje nós vamos falar de ordem de convergência, tá? Bom, ordem de convergência, pessoal, foge um pouco, né, de aplicações bilineares, de tensores, do que a gente estava falando, tá? Então o módulo 3 é dedicado aqui, né? É dedicado a alguns métodos numéricos para resolver um certo tipo de problema que a gente já vai dizer qual é. Tá? São sistemas não lineares, tá certo? A priori é isso aí. Tá? Então veja, né, nós temos alguns métodos para estudar e a gente quer comparar os métodos. Então uma forma de comparar é analisar a velocidade de convergência do método, né, da sequência gerada pelo método. Tá? Então nós vamos falar um pouco aqui de método de Newton, né, eu não vou perder tanto tempo no método de Newton, que é um método clássico, né, na literatura, e quem já fez um cálculo numérico aí com certeza já estudou método de Newton. Tá? Mas nós vamos falar também de métodos de terceira ordem, né, que é a ordem de convergência 3, tá? São os métodos de Halley, Chebyshev e Super Halley. Tá? Então nós vamos falar desses métodos na reta, tá? E depois nós vamos falar de Rn para Rn, tá certo? Então a generalização, né, da fórmula desses métodos, ok? Então o assunto de hoje, como eu falei, é ordem de convergência, tá? Então assim, né, vamos ver aqui, ó. O que a gente quer fazer? A gente quer encontrar um ponto, né, vamos chamar ele de x estrela, no Rn, tá? Quer dizer, nós vamos atrás de um vetor, tal que ele deve resolver o problema f de x, deve resolver o problema f de x igual a zero. Ou seja, o f de x estrela deve ser zero, isso que eu quero dizer, tá? Nós queremos encontrar um ponto tal que a imagem dele na aplicação f seja zero, tá? Esse f aqui é uma função, né, uma aplicação que sai do Rn para o Rn, tá ok? Tá? Bom, é claro, né, você pode pensar nisso também, o método na reta, né? Eu quero resolver aqui, encontrar um x na reta, tal que f de x igual a zero. E aí nós já aprendemos, né, nos cursos de cálculo e cálculo numérico, vários métodos que resolvem esse problema. Tá? Então vamos falar um pouco aqui de ordem de convergência, para a gente poder analisar o que acontece. Tá? Deixa eu só fazer um comentário para quem não está muito habituado ainda com esse assunto. Né? Então, bom, acho que não tem problema nenhum falar do método de Newton agora, nesse momento, que é um método, né, conhecido aqui. Bom, não ficou bem reto aqui, mas enfim. Né? Tá, então você tem aqui uma funçãozinha, tá? Então, aqui você tem a solução, que é o x estrela. Então, o que o método faz? Você joga um ponto inicial, tá? A gente vai falar com mais detalhes depois, tá? É só para dar uma ideia aqui do que vai acontecer. Então, você dá um ponto inicial, né? Vamos chamar aqui de x0. Você dá um chute inicial. Bom, o método de Newton, né, a parte geométrica dele, você pode entender ele dessa maneira aqui, ó. Você tem aqui a reta tangente, né? E aí você, ao invés de calcular o zero da função, você calcula o zero da reta tangente. Tá? Calcular zero de reta é um problema fácil, né? E aí você tem como o zero o próximo ponto, x1. Então veja, você tem o x0, depois você tem o x1, aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, a partir do x1, né? A partir do x1, você tem a outra reta tangente, e aí você tem o zero dessa nova reta tangente que está aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser o x2. Então você tem lá o ponto x2. Tá ok? Bom, e aí vai acontecer o quê? Né? Nesse exemplo aqui, claramente, né, a sequência de pontos vão se aproximando da solução. Tá certo? Então, a questão de aproximação é o quê? É a ideia de limite. Tá? Então você tem pontos, né? Então você tem uma sequência xk, vamos chamar de sequência de xk. Essa simbologia aqui significa que converge para, converge para a solução x estrela, tá? Vamos deixar claro aqui, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Se você calcular limite da sequência, né, quando o k tende ao infinito, isso aqui dá x estrela, que é a solução do problema aqui, nesse caso. Ok? Então esse xk, como que é construído o xk? Então o método de Newton, o xk é construído de uma forma, por exemplo, o método da bissecção, que é um método, né, bem fácil de entender, é um método, a sequência é construída de outra forma, o método de Halley é outra forma, então a gente quer comparar as sequências, tá? E para os problemas que os métodos convergem para a solução, a gente quer comparar com que velocidade, tá? Comparar um método com o outro, ok? Então
Então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, para a gente entender bem essa parte aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó. Peguei aqui um exemplo, poxa, eu não coloquei no slide aqui, mas eu vou deixar lá no mural, tá? É o livro da professora Elizabeth Caras e do professor Ademir Ribeiro, com que eu tive o privilégio de trabalhar com os dois no meu mestrado, com o Ademir no doutorado. É um livro de otimização contínua, tá? Então é um exemplo que eu peguei do livro, tá? Que é o seguinte, ó. Você tem, deixa eu puxar o meu cursor para cá, isso, tá aqui, ó. Nós temos aqui 4 sequências, tá? Não é de nenhum método, só para entender o que significa a ordem de convergência, tá? Então veja, você tem uma sequência xk, yk, wk e zk. Então a primeira observação que eu quero fazer com essa sequência são sequências de números reais, tá? Ou seja, dado um k natural, né, o resultado de xk é um número, tá? É um número. E para o nosso problema vai ser um vetor depois, tá? Beleza, então. Então vejamos, ó. Agora, para essas 4 sequências, nenhum valor de k, o iterado, vai dar zero, né? Aqui está bem claro, ó. Xk não existe nenhum índice k, né, nenhum natural k, onde essa expressão aqui dê zero. Isso está claro. O numerador é 1. Agora, o que vai acontecer é que o k for muito grande, né, o termo na posição k é muito pequenininho, né? Então, você vê claramente aqui que a sequência xk, quando você faz o k indo para o infinito, né, o limite da sequência é zero, tá certo? Então, é o que a gente estava comentando aqui, nesse caso aqui, ó. O limite da sequência xk, né, naquele exemplo ali, ó, o limite de xk, quando o k é muito grande, claramente é zero, tá certo? A mesma coisa acontece com a sequência yk, né? YK, porque veja, o k é muito grande, o denominador é muito grande, o quociente aqui é muito pequenininho, tá certo? Muito pequenininho, então vai para zero também, tá? Então a mesma coisa acontece com a sequência WK e a sequência ZK. Ou seja, todas as sequências aqui convergem para zero quando o k tende para o infinito, tá certo? Isso é a ideia de convergência de sequência, tá? Bom, ok. Então vamos analisar agora, vamos fazer um quadro aqui, só para a gente comparar alguns valores, tá? Então nós vamos fazer de k igual a 0 até 6 e comparar aqui o comportamento desses iterados, só para a gente observar melhor, tá? Então vamos lá. Bom, para k igual a 0, pessoal, para quem não está acostumado aqui ou esqueceu, é só trocar k por 0, vai dar 1/6, né? 1/6 está aqui, ó, 0,1667, tá? Trabalhar com 4 casas aqui só para fazer um comparativo, tudo bem? Então, k igual a 0 aqui, k igual a 0 aqui, k igual a 0 aqui, ó, tá? Então, nós começamos, né, com os valores iniciais, esses pontos aqui para cada sequência, tá? Agora, k igual a 1. Bom, ok. Bom, k igual a 1, perceba, a sequência xk diminuiu, né, está diminuindo. A sequência yk diminuiu também. Agora, em termos de proporção, nós podemos dizer que ela diminuiu mais rápido que a sequência xk, em termos de proporção, não é? A sequência WK também diminuiu, com a proporção menor que a sequência YK, né? E a sequência ZK, que era 0,5, em termos de proporção, ela diminuiu melhor, né? Menor do que a... Na verdade foi maior aqui, né? Aqui foi metade, aqui metade. Ok, então a mesma coisa que WK, mas em comparação com a sequência YK, ela diminuiu menos, apesar de que o 0,25 seja mais próximo, né, que do ponto 0,33, tá? Mas o fato que interessa é quando o k é muito grande, né? Ela pode ter um comportamento assim lento no início e acelerar depois, tá? A gente vai ver isso aqui. Vamos tentar enxergar o seguinte, ó. Veja, para k igual a 2 agora, na sequência xk, 0,12, né? Diminuiu pouco, né? Podemos ver isso. A sequência YK está meio que igual aqui agora, né? Meio que igual. Aqui WK e ZK, a mesma coisa, tá? Agora, a gente tem que sempre comparar com o iterado anterior, tá certo? Então perceba, ó, 0,5 para 0,06 foi melhor que 0,25 para 0,06 em termos de proporção, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Agora você pega k igual a 3. Ó, k igual a 3, a gente já pode observar que essas duas sequências aqui, a WK e a ZK, estão caminhando para zero mais rápido que
a sequência xk e yk. Veja, eu não defini aqui rapidez de sequência, né, velocidade ainda, tá? Mas quando eu falo que é mais rápido, quer dizer que está chegando no zero primeiro, tá? Aliás, não é chegar no zero, é chegar mais próximo do zero, que é a ideia do limite, tá? Porque o que é o limite? Né? Você tem que dar um epsilon ali para respeitar um intervalinho, tá? Basicamente isso aqui. Então vamos lá, para k igual a 4. K igual a 4, veja, nós já chegamos aqui numa precisão na casa de 10 a menos 5 aqui, ó, nessas duas aqui. E aqui ainda não, né? Aqui ainda não, aqui está na casa de 10 a menos 2 aqui, e aqui 10 a menos 1, tá certo? Então, a sequência xk, ela está bem devagarinha, tá? O que está indo rápido aqui é o w e o z, ok? Então vamos ver agora para k igual a 5. Veja, para k igual a 5, ó, o z já começou a ficar melhor. Então assim, né, pessoal? É claro que a gente está fazendo uma conta na mão aqui, né? Os valores aqui, e a gente sabe que o limite de cada sequência vai para zero, tá? Agora, nos termos práticos, né, quando você tem uma função, que é aquele exercício, aquele problema que eu mostrei ali, que você quer encontrar o zero não é conhecido, né? O zero não é conhecido. Você não sabe o limite da sequência, tá? Então você tem que dizer assim, eu quero parar em tal momento. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, na hora que chegar na casa de 10 a menos 10, eu paro e estou satisfeito, tá? O valor é zero, né? Mas zero computacionalmente não vou ter nunca aqui, tá? Em termos, não computacionalmente, em termos exatos, né? Em termos matemáticos, zero não tem, né? Não existe zero aqui, ó. Nenhum ponto aqui vai dar zero, tá? Nenhum ponto aqui dá zero, nem aqui, nem aqui. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. Computacionalmente, né, existe uma limitação da máquina, né, pessoal? Então, chega no momento que zera, né? Tá? Então, esse é a gente que define o critério de parada, ok? E para k igual a 6, veja o que acontece. Ó, aqui já cai na casa de 10 a menos 20, pessoal. Isso aqui é muito pequeno, tá? Muito pequeno. E se você for para k igual a 7, k igual a 8, isso aqui vai aumentar, né? O expoente vai aumentar bastante, ok? Vai aumentar sem um sinal, né? Então vai diminuir, né? Menos 20, menos, sei lá, 40, menos 80, enfim, tá? Então perceba que a sequência xk foi bem devagarinho, pessoal. Ela é uma sequência que converge, sem dúvida, né? O k indo para o infinito, né? Isso aqui vai para zero, tá? A sequência yk, vocês podem perceber que ela foi um pouquinho melhor, né? Que a sequência xk. Agora, a melhor de todas foi a sequência zk, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir algum tipo de ordem de convergência, e aí eu quero voltar um pouco nessa tabela para a gente discutir, tudo bem? Então vejamos aqui, ó. Bom, aqui eu já vou definir de cara para sequências no Rn, tá? Então xk são vetores, ok? Então a notação que a gente vai usar aqui é o seguinte, ó, né? Então eu escrevi ali, xk é a sequência, né? Então quer dizer que para um certo k eu tenho um vetor, né? Eu tenho um vetorzinho, tem as coordenadas. Então as coordenadas, né, nós vamos colocar a posição aqui embaixo, na forma de vetorial, né? Então xk vai ser o vetor xk primeira componente, xk segunda componente, etc. xk enésima componente. Tá, ok? Ou seja, né, se aparecer em algum momento xkj, nós estamos falando da jésima componente do vetor xk para um certo k obtido através da sequência, tá? Ok. E aí eu coloquei aqui xk, essa notação que eu estou utilizando aqui, significa que o xk converge para um outro vetor que é o x estrela, tá? Esse x estrela seria a solução de um problema aí, tá? Mas é a convergência da sequência, tá? Então vamos ver, né? Nós temos aqui ordem de convergência linear, ok? Ordem de convergência linear, o que vai acontecer? Perceba que você está comparando um termo com o antecessor, né? Claro que comparado aqui com a solução, tá? Ou seja, na verdade o que você tem aqui, xk menos x estrela, é o erro que se comete, né, na posição k, tá certo? Então vamos voltar aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui. Então você tem, acho que vai caber aqui, ó. Então você tem xk menos x estrela. Tá? Então x estrela seria o limite da sequência e o xk um termo da sequência. Tá? Então vamos colocar já em módulo aqui, em norma, que a gente está falando Rn agora, e vamos chamar isso aqui de EK. Né? EK é um número real, então, tá? Um número real que é calculado pela norma.
está medindo o erro, né? O erro, a distância do xk para o x estrela. Então, quando você relaciona isso com o xk mais 1, pessoal, você está comparando o quê? Você espera, né, que o xk mais 1 esteja mais próximo do x estrela. Tá certo? Você espera, né, se a sua sequência converge para um certo k, bom, aqui eu estou falando de definição de limite de sequência, tá? Então, dado um certo k, a partir desse índice, né, os termos estão mais próximos da solução, que é o limite da sequência, né, o x estrela. Então, você espera que para k suficientemente grande, tá? Para k suficientemente grande, que esse numerador aqui seja menor que esse, tá? Seja menor que esse. Então, para essa razão ser menor que 1, né, a gente fala que essa sequência aqui tem taxa de convergência linear, tá? Então, assim, para nós aqui todas as sequências convergem, ok? A gente vai falar sempre de sequência convergente, tá? Por quê? Porque pode satisfazer a propriedade sem ter convergência, tá? Mas para nós aqui tudo converge, ok? Beleza, então. Então vamos ver, né? O que acontece? Se você espera que o numerador seja menor que o denominador, tá, mas quão menor? Por exemplo, né, aqui o R é um cara entre 0 e 1. O que seria melhor? Está próximo de 1 ou próximo de 0? Né? Então, se ele estiver próximo de 1, significa que a diferença dos erros, né, da posição K mais 1 para a posição K, são muito próximos. Né? Então, quer dizer, você tem um erro e o próximo erro é um valor próximo do erro anterior. Tá? Ou seja, não diminuiu quase nada. Então, o interessante seria que o R, que é o resultado desse quociente aqui, fosse próximo de 0. Tá certo? Um número próximo de 0, porque aí você tem o numerador muito menor do que o denominador. Tá? E aí a gente define, então, a taxa de convergência. Ela é linear, mas é uma superlinear. Tá? Ou seja, no limite, né, esse quociente aqui tende a 0. Tá? Que é basicamente o que eu estou dizendo. O numerador ele vai para 0 mais rápido que o denominador. Tá? É aquela ideia de rapidez lá de funções diferenciáveis. Okay? Então é uma taxa muito boa. Né? Se você tem um método numérico com taxa de convergência superlinear, tá ótimo. Tá? Bom, e depois nós temos aqui a convergência quadrática. Né? A convergência quadrática, em teoria, né, em prática também, ela é melhor do que superlinear. Bom, aqui vai algum comentário, né? Porque quando você pede taxa de convergência melhor, você tem que pagar um preço para ter essa taxa de convergência. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, você pode ter um método que converge, um método bom, converge linear, né? Um pouco lento, mas converge. E você faz poucas contas com isso. Agora, o método de convergência quadrática, por exemplo, como no método de Newton, que nós vamos ver, nós vamos comentar isso, você tem um preço para pagar, né? E o preço para pagar é calcular a derivada. Tá? Então, o cálculo da derivada, você obtém uma taxa de convergência boa, né, quadrática, mas tem que fazer uma conta a mais. Então, tem que ver se vale a pena. Tá? Então, a convergência quadrática significa o quê? Né? Existe um m maior que 0, tal que esse quociente aqui, você está comparando agora o erro da iteração k mais 1 com o quadrado do erro da iteração k. Tá certo? Então isso tem que ser limitado por um certo m. Veja, esse m aqui não há necessidade de ser entre 0 e 1, tá? Basta que seja maior que 0. Tá ok? Perfeito, né? Bom, e agora nós temos, né, de forma geral, os métodos de ordem P, né? Ordem P que define dessa maneira aqui, ó, né? Você só troca o 2 por P. É claro que se o P for 2, você tem ordem 2, né? Você tem a convergência quadrática. Então perceba, pessoal, perceba que esse denominador aqui ele é um número pequeno, né? Um número pequeno, porque você está olhando para cá suficientemente grande, né? Então, o que acontece? Quando você eleva a P, ele torna-se menor ainda. Poxa, mas veja, esse cara já é pequeno e você está dizendo que o quociente é limitado por uma constante, então esse cara está mais próximo que o x estrela. Concorda? Né? Porque veja, se isso aqui for menor que 5, né, por exemplo, menor que 5, então quer dizer que o erro na iteração k mais 1 é menor ou igual 5 vezes o erro da iteração k elevado a p. Esse p pode ser 3, por exemplo, convergência cúbica. Né? Então é uma taxa melhor que a quadrática, em termos de velocidade. Agora é o que eu disse,
Para você ter uma taxa tão potente assim, você tem que pagar um preço por ela. É isso que acontece nos métodos Halley, Chebyshev e Super Halley. Nós temos esses métodos de convergência cúbica, né? Só que eles fazem o uso da derivada segunda. Então, derivada custa caro computacionalmente, o cálculo exato custa caro. Então, existem algumas aproximações, tá? Existem algumas aproximações e existem também aproximações das derivadas ou de algum produto ali que conserva a taxa de convergência. Isso a gente vai falar mais adiante. Não nessa aula agora, mas adiante, tá? Então, assim, ó, nós temos linear, superlinear, quadrática e ordem P, de forma geral, tá? E aqui, para quem está assistindo a aula, eu vou deixar já a listinha de exercício aqui, tá? Eu não vou digitar, tá? Não vou digitar aqui, não há necessidade. É o seguinte, ó, vamos só colocar aqui, vou voltar aqui na sequência, xk, yk, wk e zk. Então, o que é a listinha de exercício aqui para você entregar para mim? Você vai mostrar as taxas de convergência. Eu já vou dizer quais são, que eu tenho elas feitas aqui, mas não vou passar para vocês aqui, ó, o resultado. Só vou passar o resultado. Deixa eu pegar aqui, ó. A sequência xk, eu quero que você mostre que ela não converge de forma linear. Esse é o primeiro exercício. A sequência xk, ela converge para zero, ok, mas não de forma linear. Tá? Ou seja, é uma sequência muito ruim, nem linear ela converge. Tá? Agora, a sequência yk, você vai mostrar que ela converge de forma linear. Ok? A sequência yk converge de forma linear. Tá? A sequência wk, só para eu não falar errado aqui, deixa eu pegar certinho. Cadê isso aqui? Essa mesmo. A sequência wk, ela converge de forma superlinear. Tá? É uma linear potente, vamos dizer assim. Tá? Ela converge de forma superlinear. E a sequência zk, ela converge de forma quadrática, né? De forma quadrática a sequência zk. Tá? Bom, não vai ser nenhuma surpresa se você mostrar que a sequência zk também converge de forma superlinear. Por quê? Porque se ela converge quadraticamente, ela converge de forma superlinear. Dá para mostrar esta implicação, ok? Pessoal, então o que tem que ficar gravado aqui nesta parte de ordem de convergência é que quanto maior o valor do P, né, quanto maior o valor do P, o que acontece é que a velocidade de convergência é maior. Tá? Velocidade em que sentido? Você se aproxima do ponto, né, do limite mais rápido que uma outra sequência, de forma quadrática, por exemplo. Tá? Eu não tenho nenhum exemplo aqui de forma cúbica, tá? Mas se eu tivesse aqui, com certeza seria bem melhor do que esse valor aqui, ó, talvez na casa de 10 a menos 30 ou 10 a menos 40. Tá? Eu não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês, mas seria mais ou menos nessa casa aí. Perfeito? Então, ok, pessoal, ficamos por aqui nesta aula aqui, tá? E a próxima aula nós vamos falar aqui do método de Newton, tá? Bem rápido também, porque é um método que já é conhecido, mas bem rápido assim, né? Tem muitos detalhes ali, por exemplo, eu vou comentar também da bacia de convergência, né? Do raio de convergência, o raio ótimo, né? Quer dizer, é possível já determinar o raio, não são muitos livros que tem isso. O raio que você tem a convergência, porque nós vamos falar de convergência local, né? Convergência local significa o quê? O ponto inicial está próximo da solução, mas a solução é algo que você não conhece. Então, como é que você pode dar o palpite bom, né? Tá? Mas isso aí fica para a aula do método de Newton. Fechou? Maravilha, pessoal? Vamos lá, até mais.